Fala galera, vamos ver como é que faz um tratamento de imagem de uma forma simples, rápida e bem eficiente. Tá? Então aqui tem uma foto que eu fiz e aí ela tá crua, isso aqui é um arquivo RAW, pode ver que tá aqui, como é da Canon que eu trabalho, é .cr2, então eu abri direto, não fiz nada, tá do jeito que foi fotografado. Então, primeira coisa aqui que a gente vai fazer, vou criar uma camada base, tá? E não vou mexer na minha camada original. Então, essa camada aqui eu vou chamar de camada base, tá? E a partir dela que eu começo a trabalhar. Não vou criar mais nenhuma, vocês vão ver porquê. E aí, isso daqui ajuda muito a manter a qualidade da imagem melhor do que eu ficar criando vários layers, né, várias camadas com a foto toda e trabalhando foto em cima de foto. Eu só vou fazendo os ajustes e no final eu crio uma foto com todos os ajustes juntos, somados, para poder finalizar o arquivo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser um ajuste de branco, então eu venho aqui em Levels. No Levels, como é que eu faço aqui? É uma das formas de fazer, tá? Existem outras formas também. Mas eu posso fazer movimentando aqui para um lado e para o outro e ajustando da forma como eu acho visivelmente melhor, né? Ou cinza aqui, fazendo esse padrão. Ou posso vir aqui nos contadores de gota, por exemplo, preto. Venho com o auxílio da tecla Alt, então pressiono Alt, arrasto esse daqui para a direita, que é o preto. Aonde aparecer primeiro o preto é onde eu vou clicar com o contador de gotas para definir aonde é o preto para mim. Então cliquei aqui, ele já definiu. Veja que aqui no histograma já deu uma mudada. Mesma coisa com o branco. Pressiono o Alt do teclado, arrasto aqui para a esquerda, aonde for aparecendo o branco, vai ser onde eu vou usar o conta-gotas e falar para ele, ó, isso daqui é o branco que eu quero. Então, volto aqui, com o conta-gotas eu venho, posso vir, por exemplo, aqui, né, e já definir meu branco, ou poderia vir em alguma outra área aqui no qual eu verifiquei, né, só ver de novo aqui, ó, branco, 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 né, então o vestido ali tem várias partes brancas, um pouquinho na pele, isso daí poderia, mas onde aparece realmente o branco primeiro, seria lá em cima, tá vendo? Alguns detalhezinhos no vestido, mas bem lá em cima aquele pontinho branco. Então é lá onde eu vou deixar o meu branco, tá? Bom, ok. O meu cinza eu posso colocar ele para jogar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, ou pegar o contador de gotas e jogar também numa região neutra, né? Pode ver que aqui, ó, ele vai dando um pouquinho de cor, ou eu posso pegar aqui no preto, ó, que seria um neutro, tá vendo? E ele calcula aqui para mim também e já me dá a região neutra. Bom, esse é o balanço de branco, acho que assim tá legal. Vamos manter assim, se precisar depois a gente pode escurecer um pouquinho mais, jogar um pouquinho mais de luz. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar uma olhada na pele, ver se a pele precisa de algum retoque. Para fazer o efeito da pele, crio um layer, vou chamar aqui de retoque pele, e aí com ela eu vou vir aqui e vou começar a analisar a pele. Então eu posso vir com Ctrl mais e Ctrl menos para dar o zoom ou diminuir, né, aumentar e diminuir. Então venho aumentando aqui, vou dando uma olhada como vai ficando essa pele e aqui eu vou dar uma olhada. Poxa, o que eu preciso corrigir, né? Então pode ver que tem várias áreas aqui com imperfeições, isso aqui eu vou tirar pelo menos no rosto, né? No braço aqui não parece tanto, tem uma regiãozinha aqui, mas ó, tá escuro, não tem muito problema. Nesse outro braço aqui também, poucos detalhes, não vou me importar com isso. Talvez numa edição mais minuciosa você possa fazer em todas as partes. Aqui eu vou me preocupar mais com o rosto. Tá? Então, Ctrl mais aqui, vou vir aqui no rosto e vou começar a fazer. Então, que ferramenta a gente vai utilizar? Vamos utilizar aqui, né, tem aqui ó, o Healing Brush Tool. Essa ferramenta que eu vou utilizar para fazer a correção desses pontos. Então, como é que eu utilizo ela? Eu pego uma área que eu considere que esteja boa, próximo à área que eu quero fazer a correção. Então, por exemplo, eu quero arrumar essa área, vou pegar próximo a ela aqui, aperto o Alt, dou um clique nessa área e venho e pressiono com o mouse aqui essa área, ele limpa para mim. Porque ele se baseia na área correta que está próximo à área que eu quero corrigir. Então, eu vou fazendo aqui a mesma coisa, tá vendo? Então, ele vai arrumando
isso daqui para mim. Aqui embaixo também, ó, tá? Isso daqui é um processo bem detalhado, ou seja, quanto mais detalhista você for, melhor fica a sua correção, tá? Então aqui eu só vou tirar alguns que são mais visíveis, tá? Não vou ficar tirando muita coisa não, até mesmo porque isso daqui é um processo que, dependendo do que você precisa corrigir, demora-se muito tempo, tá? Então vou tirando aqui aquilo que é mais visível, tá? Legal, né? Aqui um pouquinho mais aqui embaixo, umas pontinhas, alguns detalhezinhos, mas a pele da modelo já é uma pele muito boa, né? Pouquíssimos detalhes, então não tem muita coisa para se ficar fazendo, é mais tirando aqueles que visualmente incomodam realmente, né? Então esse processo ele é bem detalhado, e se você tiver que fazer em outras partes, como braço, busto, pescoço, né, pernas, barriga, tome sempre o cuidado de pegar sempre áreas próximas às áreas que você quer corrigir, tá? Porque se eu pego uma outra área, ele vai fazer uma correção com base numa área diferente. Então isso daí vai deixar também essa área que você está querendo corrigir com um aspecto diferente, tá? Então tenham isso sempre em mente, tá? Então se você quer corrigir, pega sempre uma área bem mais próxima, tá? Principalmente respeitando luz e tonalidade, isso ajuda bastante a ter, né, um aspecto mais fiel, mais realista. Tudo bem? Então, acho que aqui já está praticamente legal, né? Dentro disso de não ficar com muito retoque e tal. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, né? Então se você olhar aqui, às vezes parece que não fez nada, né? Mas se eu segurar o Alt e clicar em cima da minha camada base aqui, tá vendo? Ele vai voltar para a camada original. Então se eu ficar alternando, eu já começo a perceber a diferença de como estava original e como já está agora, com balanço de branco e já alguns retoques de pele. Bom, de pele acho que tá bom. Não vou ficar fazendo vários retoques de pele não, porque senão vai demorar muito. Bom, o que eu acho legal fazer aqui agora? Uma coisa que é bem importante vocês irem aprendendo e cada vez mais desenvolvendo é a parte de luz e sombra. Então a gente percebe que tem várias áreas de luz, né, várias áreas claras e várias áreas escuras, áreas de sombra. Então, como é que eu faço isso? Aprendi a fazer dessa forma e acho que é bem interessante. Então eu vou vir aqui na parte de ajustes, vou criar uma camada de curva. Nessa camada de curva eu vou fazer um ajuste de tonalidade aqui, deixando o meu preto mais carregado, tá vendo? Vou trazer até aqui, tá bom, até aqui tá bom, tá? Então eu criei uma camada, essa camada automaticamente ela já cria uma máscara, né? E eu vou chamar essa camada de sombra, porque eu escureci ela, então eu vou chamar ela de sombra. E aí o que eu vou fazer? Eu não quero ela escura, eu vou inverter essa camada para depois eu pintar só onde eu quero escurecer. Como é que você inverte? Você pode dar um Ctrl I em cima da máscara e você inverte. Então, ou seja, eu escondi tudo aquilo que eu fiz. Deixo ela aqui. Vou criar uma outra, então ajusta a camada de ajuste, vou criar uma outra de curva, só que agora para clarear. Então venho aqui, arrasto para clarear, ok, deixo assim. Venho aqui, vou chamar ela de luz. E aí a mesma coisa, como está muito claro, eu vou inverter. Então dou um Ctrl I. Inverti. Agora, com essas duas camadas de sombra e luz, eu começo a dar um realce totalmente diferente para a minha imagem. Por quê? Eu vou
aumentar o contraste dela, mas com a tonalidade que eu achar melhor e nas zonas onde eu achar melhor. Se eu quiser que o fundo seja mais escuro, eu vou escurecer mais o fundo. Se eu quiser que a grama seja mais escura, eu vou escurecer mais a grama. Se eu quiser realçar uma sombra no rosto da modelo, eu vou realçar essa sombra. Então aqui eu vou fazer do jeito que eu achar melhor. Então, para isso, você pega o pincel, né? Como a camada aqui está preto, para poder exibir o que está por trás da camada, eu tenho que utilizar na cor branca. Então, utilizando o pincel, eu vou começar aqui a ajustar a sombra. Então, para você aumentar ou diminuir o seu pincel, você pode utilizar colchetes, certo? Colchete para a esquerda e para a direita, então você alterna entre diminuir e aumentar o tamanho do seu pincel. Então percebam o seguinte, que a opacidade do meu pincel está em 100% e o fluxo do pincel também está em 100%. Se eu passar isso daqui agora aqui, olha como é que fica. Isso pela configuração 100% que está ali. Agora, eu não quero dessa forma, então eu vou vir aqui e vou configurar do jeito que eu quero. Então, se eu utilizar o teclado, por exemplo, eu posso colocar 20%. Aperto 2, 20%. Aí o fluxo, Shift, coloco aqui 10%, por exemplo. E agora na hora que eu passar aqui, ó a diferença, ó. Você começa a escurecer, mas de uma forma mais suave. E essa é a nossa ideia, tá? Então, só voltar aqui, ok. Então, em sombra aqui, agora eu começo a fazer. Então eu deixei minha opacidade em 20, fluxo em 10, e aqui eu começo a realçar a minha imagem. Então, vou clarear um pouco, vou escurecer um pouquinho aqui as zonas de braço, um pouquinho aqui do vestido. Depois você vai vendo como que isso vai ficando. Isso daqui é muito mais, vamos dizer assim, pessoal. Cada um depois vai trabalhando do jeito que acha que é melhor e assim vai, tá? Às vezes vai ter uma imagem que você vai querer escurecer um pouquinho mais, outra menos, e assim vai. Bom, do corpo acho que aqui tá legal. Talvez aqui passou um pouquinho. Então, se passou um pouquinho, você pode vir com o preto, muda a cor aqui, né, ainda com o pincel, e aí começa a dar uma escondida novamente, tá vendo? Então, isso seria o esconder. Legal, escondi aqui, volto pro branco. E aqui agora eu posso começar a fazer algumas coisas para dar um realce maior. Por exemplo, vamos pegar o fundo, sombra. Então aqui a sombra, eu quero deixar essa sombra bem mais realçada. Então eu vou aumentar um pouquinho a opacidade aqui, apertando 3 no teclado, deixei 30. E o fluxo aqui, eu seguro o Shift, vou apertar o 1 e o 5. Deixou em 15. E aqui eu vou realçar um pouquinho mais essas sombras que estão no gramado para ficar um pouquinho mais verde, um pouquinho mais interessantes. Tá vendo? Então assim, eu só tô mexendo naquilo que eu quero. Eu não estou aumentando o contraste da imagem, não estou fazendo tudo por igual, tá? Posso mexer um pouquinho nas árvores, né? Na parte de trás aqui, ó, só no escuro, dá um ar um pouco mais, vamos dizer, parece um inverno, um outono aqui, vendo, clarear um pouco, escurecer um pouquinho mais essa árvore, né, para ver se ela fica com um ar também mais interessante. Posso vir aqui em cima, escurecer algumas coisas, né? Então essa é a ideia, né? Vendo? Fica mais atrativo. E eu posso vir na luz aqui e dar uma clareada também aonde eu quero, para parecer que o sol estava mais brilhante, alguma coisa assim. Ou seja, eu estou realçando as áreas. Na verdade já tinha sombra ali, tinha luz, né? Só que eu quero realçar um pouco mais. Tá? Aqui também, ó.
Então já dei uma mexidinha no fundo, escureci, né? Mexi um pouquinho com luz e sombra, no corpo também, né? Acho que o fundo está interessante, o corpo aqui também. Vamos mexer um pouquinho no rosto, para criar um certo realce no rosto. Então, vou deixar aqui em sombra, vou dar um zoom na parte do rosto, tá? Vou trazer ele aqui para o meio, né? Lembrando que para arrastar a imagem assim, você pressiona a tecla espaço do seu teclado e aí arrasta com o mouse, né? Segurando com o botão esquerdo, ou se tiver com a penha, é só você pressionar ela na mesa que já funciona. Só mais um zoom aqui, ok, tá. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou diminuir o pincel, eu vou dar um realce na parte das sobrancelhas. Vou diminuir a opacidade para 20 e ó, vou bem suave, né, dando só algumas pinceladas, tá vendo? Olha a diferença que já fica. Aqui é a mesma coisa, só algumas bem de leve. Isso daqui vai dar sensibilidade que você tem, só mostrando, olha como que já fica diferente, né, essa sobrancelha, tá vendo? Bom, o que eu vou fazer aqui nessa parte do olho? Vou dar uma escurecida ao redor do olho aqui, ó, onde tem os cílios, tá vendo? E na parte de baixo, só um pouco, um pouquinho mais a sombra, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Vai ficar um pouco mais realçado os cílios, ó. Embaixo também, tá? E aqui eu vou trabalhar um pouquinho dentro do olho. Vou dar um zoom um pouco mais forte aqui, chegando bem próximo, né? Já estou aqui com 200% de zoom, né? Vou até chegar um pouquinho mais próximo aqui, legal. E aqui o que eu vou fazer? Para eu dar um realce maior nos olhos, eu posso clarear um pouco mais a parte clara, escurecer um pouco mais aqui, né, o centro do olho, e clarear levemente aqui em volta, né? Ou seja, eu vou realçar. O que é mais claro eu deixo mais claro, o que é mais escuro eu deixo mais escuro. Então, tudo que for luz, eu vou clarear aqui. Então, eu vou diminuir um pouquinho mais o pincel, né? E aí eu vou começar a clarear aqui, ó. Então, estou clareando essa parte aqui. Sei que no primeiro momento parece que não está acontecendo nada, mas depois vocês vão ver que sim está acontecendo, tá? Então estou clareando um pouquinho, pode ver que essa parte fora do olho que estava com um pouco de sombra, tá? Essa parte aqui de dentro também vou clarear, ó, né, um pouquinho. Certo? Aqui no outro olho também, clareio aqui um pouco a parte branca, tá? Um pouquinho do outro lado. Clareio também aqui a parte do centro do olho, né? Só um pouco. Acho que depois você fazendo isso com mais cuidado, com mais tranquilidade, o resultado também fica melhor. Bom, pego a sombra aqui agora e vou escurecer tudo aquilo que é escuro. Então, o centro do olho, ó, eu vou escurecer um pouco mais. Posso até jogar um pouquinho assim, né? Escurecendo um pouquinho. Aí vou escurecer do outro lado também, ó. Vendo? Jogando um pouquinho para fora assim também. Aí vou diminuir um pouquinho o pincel e vou escurecer essa partezinha de fora, ó. Vendo? Só esse contorno da bola do olho aqui, ó. Vendo? Só um pouquinho. Vendo? Só escurecendo em volta para dar um ar de contorno assim que fica bem interessante. Tá? Se quiser até escurecer um pouquinho alguns cílios aqui assim, um pouquinho mais de detalhe, também pode, não tem problema, tá? Aí, né, o carinho de cada um
trabalhando na sua foto é o que manda depois, tá? Bom, legal, acho que o olho tá bem interessante, né? Vou dar um Ctrl 0 aqui para dar uma olhada, né? Se for, pô, tal, acho que não tá legal ainda. Vem aqui com o Alt na base, olha a diferença como estava antes, como está agora. Tá vendo? O original, e olha agora. Olha como o olho já deu um realce todo diferente. Certo? Legal. A boca tem diversas formas de se trabalhar, tá? Nesse caso aqui, eu não quero mudar muito o jeito da boca aqui, da cor, tonalidade, nem nada. Então o que eu vou fazer? Eu só vou dar uma escurecida na boca, não vou fazer muita coisa. Tá? Então vou aumentar aqui um pouquinho o meu pincel. Tá? E só vou dar uma leve escurecida aqui na boca para ficar com volume um pouquinho maior. Tá? Pouca coisa. Aqui embaixo também. Você já vai ver que vai dar um resultado bem interessante. Aqui, ó. Legal. Eu vou pegar um pouquinho de luz, vou diminuir um pouquinho o pincel. E vou só dar uma clareadinha aqui na parte do dente, só para um realce também mais interessante. Pouquinha coisa também. Certo? Ctrl 0. Veja que a boca já ficou também mais interessante. Olha lá. Parece que ela ganhou um pouco de volume, um pouco mais de expressão, né? Certo? Então, legal. Então eu criei uma camada de sombra, uma camada de luz, fiz esses ajustes. Se eu quisesse, eu poderia até fazer uma parte de maquiagem, alguma coisa assim, mas não é a ideia nesse vídeo. Aqui era mostrar que você pode fazer de uma forma rápida alguns ajustes, que isso pode ficar muito bom. Bom, então saindo daqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar a última camada, tá? Para mim a imagem já está legal, né? Talvez poderia até adicionar um pouquinho mais de cor, mas acho que não precisa, acho que já está bacana. Então o que eu vou fazer? Apertando a tecla Shift, Ctrl, Alt mais Z, todas ao mesmo tempo, eu faço uma junção da minha base com todos os ajustes que eu fiz, certo? Então eu tenho um layer aqui agora que é a imagem com os ajustes que eu fiz. Pegando essa imagem, que eu vou chamar aqui de final, eu vou fazer duas coisas só para ficar um pouco mais natural e também dar um visual mais legal na imagem. Então eu vou adicionar dois filtros. Um filtro vai ser nitidez, então você vem aqui em Sharp, Unsharp Mask, e aqui eu vou adicionar um pouco de nitidez à minha imagem. Então aqui você pode fazer os ajustes, mas eu mais ou menos que deixo padrão, ou seja, eu deixo aqui o rádio, que seria o raio em 2 pixels, e deixo a monte aqui pegando em 150 até 180, dependendo de como está a minha imagem, né? E aqui você pode olhar essa nitidez, como é que fica aqui, selecionando alguma área da figura para ter um pouquinho mais de visão. Então, se eu pegar aqui com 2, 150, acho que nesse caso aqui está interessante, dou um OK, e aí minha imagem já fica com uma nitidez melhor. E aí, como eu fiz vários ajustes em cima da pele, tudo mais, são os ajustes que a gente mostrou, eu posso adicionar um filtro de ruído, que esse filtro de ruído me dá uma naturalidade maior para a imagem. O ruído vai variar de 1 a 3%. Depende da imagem, depende do resultado que você quer, depende de como você quer mostrar. Então, se você pegar com base aqui o olho, né, lembrando que você pode criar uma camada, adicionar um ruído, um objeto inteligente, depois apagar a região de olho, se não quiser ruído, mas eu sempre jogo em tudo, tá? Então eu vou deixar aqui com 2%,
para ficar um ruído um pouquinho mais forte, né? E você vê realmente que fica um aspecto mais natural. Então com 2%, ok, joguei esse ruído. Então se eu chegar aqui um pouquinho mais perto, eu começo a perceber, tá vendo? Então veja aqui o resultado da nossa imagem. Vou aproveitar que está no zoom aqui, vou fazer essa diferença do antes e depois, né, aqui bem próximo do rosto, tá? Então, ó, o original e como ficou depois do tratamento. Então, nossa imagem original e após o tratamento. Se pegar na tela cheia, para a gente verificar como ficou, imagem original, nossa imagem após o tratamento. Então vejam a diferença de como fica a imagem, como você pode fazer um tratamento de imagem simples, porém bastante eficiente, tá? E aí, como dica, se você quiser postar essa imagem no Facebook, rede social, alguma coisa, você não vai postar ela na resolução total dela. Então você pode vir aqui, salva ela como PSD, ok? Vou salvá-la como PSD, que eu tenho um arquivo fechado, tá? E aí você tem tudo guardadinho certinho, que é o formato do Photoshop, tá salvando aqui. E aí depois você pode comprimir um pouco essa imagem sem perder qualidade, para você poder postar em alguma rede social, na internet, no seu site, né? E não postar a imagem com 20 e poucos megas, com uma resolução extremamente alta. Então eu venho aqui em File, né, no arquivo, vou dar um Save for Web, e aí aqui ele vai me abrir uma outra janela na qual eu posso ajustar e fazer uma proporção. Então eu quero aqui como formato de saída JPEG, né, deixei aqui para otimizado, qualidade 100%. Veja que a resolução da minha imagem, ela tá a resolução total 5184 por 3456, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou, pode ver aqui que o tamanho da imagem é gigantesco, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir de forma percentual. Então normalmente aqui, pode ver, ó, essa imagem com o tamanho que tá, ele tá me dizendo que ela tá com 17.95 MB. Né? Isso aqui é muito alto, ou seja, postar uma foto desse tamanho tá louco. Então vou deixar aqui com 35%. Caiu aqui para 1814 por 1209, né? Vamos ver que tamanho que fica. Já ficou mais bacana e olha aqui o tamanho, 2.144 MB. Ou seja, uma imagem de 2 MB é bem tranquilo de você postar na sua rede social aí de forma bem bacana. E aqui eu vou salvar, tá? Já tenho aqui na parte das fotos, vou vir aqui, Insight Menos, né? Só achar minha biblioteca onde estava esse ensaio. Aqui, faixa indicado, Photoshop aqui. Né? Só vou colocar aqui que é reduzida. Salvei. E aí pronto, eu tenho minha imagem para poder postar na web, tudo certinho. Bom pessoal, espero que vocês gostem dessas dicas, que utilizem, né, para poder retocar suas fotos aí e deixar as fotos com aspecto bem mais bacana. Valeu galera, até a próxima dica.